A estratégia de combate utilizada pela Ucrânia contra a Grande Rússia. Em 2014, quando as forças russas entraram na península ao sul da Ucrânia, enfrentaram uma resistência notavelmente pequena. Os militares ucranianos eram fracos, mal treinados e corruptos. Esse era o militar ucraniano que o presidente russo Vladimir Putin esperava encontrar quando invadiu o país novamente em fevereiro deste ano. Presumindo que os militares ucranianos não resistiriam muito, a Rússia optou por um ataque multifacetado, avançando de vários locais na Rússia, Bielorrússia e território ucraniano anteriormente ocupado. Quando ficou claro que a invasão multifacetada não alcançaria a rendição rápida que o Kremlin esperava, as forças da Rússia estavam dispersas por um vasto país e, em muitos casos, com escassez crítica de suprimentos. Como Putin descobriu, as Forças Armadas da Ucrânia passaram por uma transformação radical nos últimos 8 anos, graças a esforços intensivos de reorganização e reforma e bilhões de dólares em assistência de segurança ocidental. Por exemplo, em janeiro deste ano, o Serviço de Pesquisa do Congresso informou que o exército ucraniano havia crescido cerca de 6 mil soldados prontos para o combate lá em 2014 para quase 150 mil soldados neste ano, um número que vem subindo desde a invasão da Grande Rússia, já que os ucranianos de todas as esferas da vida se ofereceram voluntariamente para o serviço militar. Os militares ucranianos também atualizaram amplamente seus equipamentos graças a um fluxo maciço de ajuda militar ocidental. Desde 2014, os americanos forneceram mais de 6,1 bilhões de dólares em assistência de segurança a Kiev, incluindo mais de 3,4 bilhões de dólares desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. Somente os Estados Unidos incluem cerca de 6 mil sistemas anti-blindagem Javelin, 1.400 mísseis Stinger, 16 helicópteros Mi-17 e 90 sistemas de artilharia de obus 155mm, juntamente com cerca de 184 mil rodadas de artilharia. Além do hardware, as tropas ucranianas se beneficiaram de anos de treinamento da OTAN e dos Estados Unidos. Como resultado desses esforços de cooperação, as Forças de Operações Especiais da Nação, que foram estabelecidas pela primeira vez em dezembro de 2015, agora possuem 7 regimentos de operações especiais, treinados pelo Comando de Operações Especiais americanos na Europa e capazes de interromper as operações russas, supostamente até mesmo em território inimigo. Os militares de Kiev também adotaram um sistema de comando e controle mais sofisticado e criaram um corpo profissional de suboficiais inspirado no dos Estados Unidos. Finalmente, embora a extensão total dessa cooperação seja desconhecida, os ucranianos estão recebendo informações extensas e prontas para a ação dos Estados Unidos e aliados da OTAN para apoiar sua defesa contra os russos. Os ucranianos têm outra vantagem, por estarem travando uma batalha existencial pela continuidade da independência de seu país, estão altamente motivados e unidos. O moral é um multiplicador de força. Além de sua vontade de lutar, os cidadãos e militares da nação também estão demonstrando uma capacidade impressionante de implantar um estilo particular de guerra, táticas assimétricas no estilo de insurgência que até mesmo forças militares convencionais avançadas de grandes potências, historicamente, lutaram para combater. Essa estratégia bem-sucedida embotou os ataques da Rússia a Kiev e outras grandes cidades. À medida que a guerra continua em seu 3º mês, uma coisa que ficou clara ainda é verdade, que o Kremlin superestimou severamente as capacidades militares russas e subestimou profundamente a habilidade e determinação dos ucranianos. Mas o foco do conflito agora mudou para o leste, e o terreno aberto dessa parte do país exige uma abordagem diferente. Se os militares ucranianos quiserem vencer em Donbas, eles devem lutar uma guerra mais convencional, em um ambiente operacional menos favorável, o que determinou e permitiu a resistência ucraniana na região central da nação, pode não ajudá-la no extremo leste.
Apesar das expectativas em contrário, as forças armadas ucranianas não entraram em colapso e a guerra contra a Rússia não se transformou em uma insurgência. Esse destino foi evitado em grande parte porque as forças armadas da Ucrânia adotaram táticas não convencionais. Embora as forças armadas convencionais geralmente tenham vantagem em número e poder de fogo, as táticas de insurgência permitem que uma força menor compense com flexibilidade, mobilidade e conhecimento local, decidindo não enfrentar o inimigo em terreno aberto, onde a vantagem da Rússia em números e armas pesadas poderia ser esmagadora. As forças recuaram para as cidades, onde mesmo os invasores mais bem equipados enfrentam poucas probabilidades. Enquanto as tropas russas tentavam avançar em direção a Kiev e outras grandes cidades, os ucranianos aproveitaram as linhas de suprimentos amplamente indefesas dos russos e seu hábito inexplicável de mover blindados de combate e outros veículos militares para estradas abertas, sem usar tropas de infantaria desmontadas para detectar possíveis emboscadas. Operando em unidades menores e mais móveis, a infantaria ucraniana emboscou blindados de combate russos e veículos blindados, armados com armas antitanque portáteis fornecidas pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Eles destruíram e capturaram equipamentos russos, impediram o avanço da Rússia. Como bônus, infligir tal dano às forças russas por meio de emboscadas e táticas de bater e correr teve efeito psicológico de humilhar os militares russos supostamente superiores e aumentar o moral dos ucranianos. Mesmo os batalhões de defesa territorial, que são em grande parte compostos por voluntários com pouca experiência prévia em combate, usaram táticas de guerrilha de forma eficaz. Há um episódio importante relatado pelas Forças de Defesa Territorial da Ucrânia no início de março, como um recruta não treinado de 20 anos, com um lançador de granadas de mão, parou um blindado principal de batalha de uma coluna russa nos arredores de Kiev, antes de chamar as Forças Armadas Ucranianas regulares para destruir o resto da coluna. Esses batalhões de defesa territorial serviram como primeira linha de defesa em algumas áreas, agindo rapidamente antes que as tropas convencionais pudessem se mobilizar. Há relatos ainda de que quando as tropas russas entraram pela primeira vez na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, no final de fevereiro, foram repelidas por unidades de defesa territorial e bandos de civis usando granadas, armas pequenas e coquetéis Molotov. Essas ações ganharam tempo para os militares ucranianos convencionais implantarem artilharia mais pesada, drones e forças adicionais para defender a cidade, mesmo quando a área circundante caiu sob ocupação russa. A capacidade dos defensores ucranianos de se comunicarem efetivamente uns com os outros e com as populações locais foi crucial para seu sucesso. Civis ucranianos e unidades de defesa territorial usaram laptops, smartphones e até um chatbot do Telegram para manter uns aos outros e os militares informados sobre os movimentos russos. Já no final de fevereiro, as dicas dos moradores permitiram que as Forças Armadas da Ucrânia destruíssem mais de 200 unidades de equipamento militar russo na região de Poltava. Voluntários civis também forneceram às forças locais alimentos, roupas, coletes blindados, equipamentos médicos e dispositivos de visão noturna. Em Mariupol, as forças ucranianas não conseguiram repelir a invasão russa, mas mesmo assim empregaram táticas de defesa urbana para negar aos russos uma vitória tão desejada e rápida. Por mais de 2 meses, os russos usaram artilharia pesada e foguetes, ataques aéreos e bombardeios constantes de estruturas e infraestruturas civis para tomar esta cidade portuária estrategicamente importante. Mesmo assim, a dura resistência da nação forçou os russos a sacrificar muitas tropas. De acordo com uma atualização da inteligência britânica, a batalha urbana esgotou as forças russas e diminuiu sua eficácia de combate. Apesar das renovadas tentativas russas de assumir o último reduto da resistência ucraniana na usina de aço de Azovstal, na cidade, as imagens dos defensores locais resistindo aos ataques russos a Mariupol continuam a desempenhar um papel vital na guerra de informação e no moral da tropa, expondo em publicidade própria e muito bem elaborada pelo presidente Zelensky como brutal e devastadora as ações russas e angariando o apoio ocidental para a nação.
O canal possui uma chave Pix, canalareamilitaroff@gmail.com, para você contribuir com qualquer valor para o crescimento do canal Área Militar. Doe qualquer valor para a chave Pix, canalareamilitaroff@gmail.com.